Vamos começar. Esse momento vai ser bem uma conversa, bem um bate-papo, então preparem as perguntas de vocês. Espero que vocês estejam com a aguinha do lado também para prestar atenção e não ficar saindo. E um aviso novamente para quem entrou depois: deixem as perguntas de vocês no chat que a gente vai ler as perguntas, tá bom? É só para evitar problemas de conexão e coisas assim. Mas podem enviar todas as dúvidas aí. Bom, o professor vai se apresentar um pouco mais lá na frente, então eu vou deixar essa apresentação inicial para ele, que está no slide, está bem bonitinho o slide. Espero que vocês aproveitem muito esse momento e vamos de dúvidas. Pode passar, professor, pode começar a sua. Muito obrigado, Beatriz. É um prazer estar novamente com vocês. Estive com você e o professor Felipe Ramos há algum tempo atrás, não é? Aliás, acho que em duas oportunidades anteriores, ou assistindo ao que vocês vêm promovendo. Meus cumprimentos, em primeiro lugar, pela iniciativa de congregar os alunos numa época de distanciamento. Eu mesmo, desde março, abril, enfim, estou dando cursos online para os meus alunos do UniCeub, onde eu sou professor desde 2004, não é? Na pós-graduação em Direito, mas além do curso normal, regular, para mestrado e doutoramento, eu também dou alguns cursos especiais. No semestre anterior eu dei um curso sobre grandes estadistas, enfim, 200 anos de produção intelectual no Brasil, desde 1808 até os tempos atuais. E agora, além do curso do mestrado, doutorado eu dei no primeiro semestre, além do curso do mestrado, estou dando um grupo de pesquisa sobre o Brasil global, né, que complementa as aulas e está interessado. Então, esse é o formato habitual, já estamos acostumados. A gente pensa se, numa eventual pós-pandemia, quando ocorrer, se ocorrer, o que a gente vai fazer, se a gente vai voltar para o formato presencial, certamente, mas muitas atividades serão online, porque é mais barato, mais prático, mais conveniente e é mais intenso. Se a gente não ficar aborrecido com a inflação de atividades online, vai ficar tão normal quanto fazer chat pelo celular, WhatsApp, redes sociais, etc. Mas é um prazer estar com vocês, então. A proposta foi de vocês de falar sobre o meu livro mais recente, não é? Eu tenho esse vício, ou essa maneira de escrever desde muito jovem, não é? Desde que eu aprendi a ler, que eu sou um rato de biblioteca e sempre tomei nota das minhas leituras, tenho muitos cadernos da era pré-computador e muitos arquivos no computador. Então, estou sempre escrevendo a propósito de todas as coisas, quando tenho alguma ideia, alguma reflexão sobre algum evento externo ou trabalhos da carreira diplomática, da vida acadêmica, eu sempre tomo notas, faço um trabalho, pequenos artigos e participo, evidentemente, de muitos seminários acadêmicos, de muitas palestras, mesas redondas, colóquios, etc. E mesmo não sendo obrigado a escrever um texto, né, geralmente essas presenças em eventos são puramente orais, eu sempre procuro preparar um texto que, em primeiro lugar, para organizar as ideias, em segundo lugar, coloco à disposição dos alunos, da audiência, para que a gente tenha algo mais organizado e com português não coloquial, não é? A linguagem oral sempre tem defeitos. O pensamento organizado, evidentemente, tem que ser colocado no papel, enquanto que as conversas, exposições, têm lapsos, problemas, então eu sempre coloco de papel e é isso que constitui praticamente capítulos de livros, que é o que eu venho fazendo desde o ano passado, né? Estou no meu segundo ostracismo, digamos assim, ou terceiro, se eu considerar que eu comecei ciências sociais na USP, na ditadura militar, e aí a ditadura caçou os meus professores, não é? Do ato 5, em maio de 69, foram caçados do meu curso, onde eu tinha recém-ingressado, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, vários outros professores em outras universidades também foram caçados pela ditadura.
E eu acabei saindo do curso no segundo ano da USP, fui para a Europa e fiquei lá quase 7 anos. Fiz a graduação, fiz o mestrado, me inscrevi para o doutoramento. Então foi o meu primeiro exílio, um autoexílio voluntário, digamos assim. Depois na carreira diplomática, na época do lulupetismo, como eu escrevia antes de chegar ao poder, criticamente sobre as posturas de política externa do PT, eles me deixaram sem cargo nenhum na Secretaria de Estado. Foram anos que eu aproveitei na biblioteca para ler, para escrever. E agora, justamente desde março do ano passado, estou na mesma condição. Depois de ter estado, vou colocar aqui o meu segundo slide, que é um breve currículo vitae, não é? Que tem aí em preto, como vocês veem. Fui diretor do Instituto de Pesquisa e Relações Internacionais, que é uma interface acadêmica de interação com a academia justamente do Itamaraty. Pertence à Fundação Alexandre de Gusmão, junto com o Centro de Estudos Históricos, que fica no Rio de Janeiro, no velho Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro, que é o CHDD, Centro de História e Documentação Diplomática. O IPRI se dedica, digamos, à agenda diplomática corrente, e eu fiz muitas atividades, né? No meu blog, nas minhas redes, tem meu relatório de 2018, eu já previa que algo estranho iria acontecer, já estava preparado. E realmente, depois de 2 anos de intensa atividade, fui colocado no ostracismo, uma travessia do deserto que me permite escrever. Então, desde o ano passado, escrevi alguns livros, estão aí referidos em amarelo no final, não é? O primeiro foi o Contracorrente, Ensaios Contrarianistas sobre as Relações Internacionais do Brasil, que eu fiz logo que eu saí do Itamaraty, eu saí do IPRI, enfim, em março, abril de 2019, mas ele cobriu o período justamente anterior, porque o meu livro anterior, o primeiro ou último que está na lista, Nunca Antes na Diplomacia, se refere a uma análise da diplomacia, do lulupetismo diplomático, como eu digo. Publiquei quando eu estava fora do Brasil, em 2014, aliás, eu deveria ter feito uma segunda edição agora, em 2020, a editora me pediu, mas eu decidi não fazer, porque nunca antes se referia à frase famosa do Lula, nunca antes no Brasil se fez tanto isso ou tanto aquilo, então usei para o título do meu livro, mas a editora sugeriu uma segunda edição, mas eu falei, não, mas agora o nunca antes é agora. O nunca antes do lulupetismo não foi tão desastroso para a política externa como agora. Então, mas como tinha parado em 2014, eu juntei o que eu tinha escrito ainda sobre o lulupetismo e os 2 anos e meio do Temer, digamos, nesse livro, Contra a Corrente, Ensaios Contrarianistas, que é um pouco o meu espírito anárquico, diplomático, não é? E esse não tem nada a ver com o governo atual, portanto. O que tem a ver com o governo atual é o que saiu em meados do ano passado, Miséria da Diplomacia, que remete a um título do Marx. O Marx fez um texto em 1847 contra o Proudhon, que ele chamava de socialista utópico, enfim. Era um socialista mais ameno do que a luta de classes marxista. E o subtítulo é ainda mais digamos, provocador, né? A destruição da inteligência no Itamaraty, contra essas bobagens da antiglobalização e do antimultilateralismo e outras bobagens trazidas pelos novos bárbaros que ocupam o poder no Brasil e o Itamaraty. Isso saiu em meados do ano passado e fiquei ainda escrevendo, pesquisando. No meio, lancei um outro livro, mas que tem pouco a ver com a diplomacia, chamado Marxismo e Socialismo. Textos sobre justamente textos antigos e mais recentes sobre o socialismo ou sobre o marxismo, enfim, porque uma das bêtes noires, um dos inimigos principais desse governo é o comunismo. Eles acham que tem gente querendo implantar o comunismo no Brasil e no mundo, e o tal de marxismo cultural, que parece que todas as universidades estão contaminadas pelo marxismo cultural. Então eu fiz um livro, aí saiu por novembro, acho, se não me engano, chamado Marxismo e Socialismo, mas não está aí. E depois esse ano eu já fiz 2, o Itamaraty num Labirinto de Sombras, que é uma continuidade do Miséria da Diplomacia. Justamente são esses textos que eu vou preparando para cada debate, cada seminário online, cada convite.
e acabo de lançar essa certa ideia do Itamaraty, que eu deixei novamente à disposição de todo mundo, como o primeiro, né, o Miséria da Diplomacia, também está à disposição no meu blog, é só clicar, tem PDF, tem em formato Google Books, lá pela Universidade de Roraima, e essa certa ideia do Itamaraty já não é tanto olhando para o passado, mas olhando para o futuro, que é o que a gente precisa fazer. Diga-se de passagem, essa ideia de reconstrução da política externa e de restauração da diplomacia precede aquele famoso encontro que teve em Harvard, do Brasil Day, né? O Brasil Day tem todo ano, os estudantes brasileiros em Harvard organizam um Dia do Brasil. Esse ano, o Sen Kalut, que foi secretário de Assuntos Estratégicos do governo Temer, aliás, ele me havia contatado em 2016, quando ele começou lá, para que eu trabalhasse com ele. Eu preferi ficar no IPRE, e ele, então, agora está em Harvard, lá dando aulas, e organizou esse Brasil Day interativamente. Teve a participação do Celso Amorim, do embaixador Recupero, do Aloysio Nunes, e acho que foram os três que participaram, né? Isso foi em final de abril. E depois, no dia 8 de maio, e vocês podem achar isso, porque foi publicado por todos os jornais brasileiros, Folha, Estadão, Valor, Globo, digamos, um manifesto. E aí assinaram outros ministros também que não estavam no encontro de Harvard, dia 8 de maio, na reconstrução da política externa. E aí entrou o Rezec, entrou o José Serra, não sei mais quem, enfim, mas tem lá. Mas antes disso eu já havia iniciado um exercício de reconstrução do Itamaraty no plano conceitual, no plano das ideias, né? Contatei vários colegas e recebi muitas colaborações. Isso está guardado, digamos, para reconstruir o Itamaraty assim que for possível, enfim. Mas o meu livro, esse livro que vocês têm à disposição aí, Uma Certa Ideia do Itamaraty, essa frase, uma certa ideia, eu não quero me prevalecer de uma originalidade e nem de tentar imitar um grande estadista como foi o De Gaulle, né? O De Gaulle é um cara que vem da Primeira Guerra e nos anos 20 e 30 lutou muito pela modernização das Forças Armadas francesas e depois assistiu o desastre que foi a França na Segunda Guerra, né? Que na verdade não foi em 39, porque em 39 o Hitler estava liquidando a Polônia, e depois é que, em maio de 40, é que ele se ataca a França, a frente ocidental, os britânicos, né, em Dunkerque, e a França é liquidada em poucas semanas, em menos de 3 ou 4 semanas, entre maio e junho, a França se desmantela frente à Blitzkrieg alemã e a famosa linha Maginot, que era uma barreira, digamos, um muro na fronteira da França com a Alemanha, no Reno, não é? Desde Estrasburgo até Colmar, até a fronteira da Suíça, não serviu para nada, porque os alemães simplesmente invadiram a Bélgica, como eles haviam feito já na Primeira Guerra, não é? Nós tivemos agora a comemoração dos 100 anos da visita do rei Alberto I ao Brasil em 1920, porque a Bélgica foi invadida pelos alemães em 1914, destruíram muita coisa, queimaram a biblioteca da Universidade de Louvain, o rei Alberto lutou a cavalo na frente das tropas belgas contra o exército do Reich alemão, mas a Bélgica foi invadida e os alemães também quase que vencem a França nessa primeira oportunidade, em 1917, numa ofensiva. Se não fossem os americanos entrarem, e também o sacrifício de muitos britânicos, né, a França teria sido vencida totalmente na Primeira Guerra, como ela foi vencida na famosa Batalha de Sedan, em 1870, quando a Alemanha do Bismarck vence a França e obriga a França a pagar uma reparação enorme e retira da França justamente aqueles territórios da margem esquerda do Reno, os territórios da Alsácia-Lorena, que ficam sob dominação alemã até a Primeira Guerra, não é?
Então, a Alemanha é humilhada em Versalhes, o Tratado de Versalhes reconhece a Alemanha como culpada da Primeira Guerra, tem que pagar reparações enormes, que evidentemente o Hitler depois vai negar, mas na segunda vez a França é derrotada em poucas semanas, o Churchill até tenta reorganizar a França para resistir, mas eles não querem mais, se tornam colaboracionistas, e o de Gaulle se refugia na França, e daí ele pronuncia discursos pela rádio para os franceses de resistência, mas nada acontece, mas ele diz que ele tem uma certa ideia da França, essa ideia da França é a grandeur, né, da França, e aí eu usei essa certa ideia da França para esse meu terceiro livro sobre Itamaraty, uma certa Itamaraty, que é realmente uma instituição com altos e baixos, claro, mas com uma certa qualidade intrínseca, substantiva, nem sempre isento de falhas, né? Durante o Império era algo meio aristocrático, digamos assim. Na República tem lá os seus altos e baixos, tem essa coisa da alinhamento automático com os Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, justamente, início da Guerra Fria, no governo Dutra, depois no início do governo militar também, mas depois, já no segundo governo militar, o Itamaraty recupera sua autonomia e constrói uma política externa tal como a gente conheceu até 2018, uma certa autonomia em relação às grandes potências, o multilateralismo, o direito internacional, solução pacífica de controvérsias, desenvolvimentismo, integração regional, enfim, todos os grandes conceitos da diplomacia brasileira que estão sendo praticamente destruídos agora, e por isso que eu chamei o meu subtítulo, digamos, de reconstrução da política externa e restauração da diplomacia brasileira. É isso que a gente precisa fazer agora. Mas isso só vai poder ser feito quando a gente expulsar os novos bárbaros do poder e os malucos do Itamaraty, né? Que não é necessariamente o Ernesto Araújo, ele é apenas um fantoche nas mãos do Eduardo Bolsonaro, do Felipe Martins, do Olavo de Carvalho, do próprio presidente, que são pessoas absolutamente ignorantes em matéria de política externa, de política internacional, de diplomacia brasileira, e tem essa visão absolutamente submissa. Eu recuso muito esse conceito acadêmico de alinhamento automático do Brasil, que seria o da era Dutra, né, nos anos 40, ou no início dos anos 60. Não houve alinhamento automático. Houve sim um alinhamento com os Estados Unidos, porque nos anos 40, após a guerra, os Estados Unidos era a única potência econômica. Não havia alternativa ao Brasil. A própria União Soviética estava destruída e não se pensava que o Brasil aderisse ao comunismo, já tendo enfrentado a tentativa comunista de 1935. E em 64 era porque os americanos prometeram ajuda caso houvesse uma guerra civil no Brasil, como se anunciava naquele contexto confuso de abril de 64, eles certamente se colocariam à disposição do Brasil, não para intervir com tropas, mas para fornecer equipamentos, gasolina, diesel, etc. Então, o Brasil, nessa época, decidiu apoiar o projeto americano de intervenção na República Dominicana, mas foi a única vez, e ainda assim apenas porque a OEA aprovou uma resolução sobre intervenção na guerra civil da República Dominicana, que já existia, né? Era por causa de uma eleição em que a esquerda venceu a direita, e isso em 65, muitos anos antes do Salvador Allende, né, que era um socialista que conquistou legitimamente, democraticamente as eleições no Chile, também foi derrubado pelos americanos. Na República Dominicana foi mais ou menos a mesma coisa, mas exigiu intervenção militar, supostamente da OEA, mas basicamente dos Estados Unidos e de alguns outros países. O Brasil mandou tropas, como se diz, de peacekeeping, não é? Não de peacemaking, mas de peacekeeping, apenas de manutenção da paz, como a gente fez em outros contextos, em Suez em 67, ou melhor, em Suez em 57, depois em outros cenários, e mais recentemente no Haiti, no Congo, etc, etc. Então, o meu livro ele tem certa ideia do Itamaraty, da autonomia da política externa, da dignidade, da qualidade da nossa diplomacia, e tem esses 6 capítulos aí que eu explico, além do prólogo, que é um prefácio, enfim, o primeiro capítulo é
bases conceituais de uma política externa nacional. Esse é um texto mais antigo que não tinha muito a ver com o Brasil, era apenas uma digressão conceitual, portanto, um debate de ideias sobre como deve ser uma política externa nacional, justamente baseada em grandes princípios das relações internacionais, do direito internacional, do lateralismo, que eu revisei recentemente, e é um texto já de 10 anos atrás que eu revisei e coloquei aí como primeiro capítulo, porque dá um quadro ideológico, se a gente quiser, para as minhas ideias, mas ele não tem nada a ver com o governo atual, com o governo anterior, é um exercício de idealpolitik, digamos. Os capítulos 2 a 5 são esses textos que eu preparo para intervenções em seminários, quando eu sou convidado. E o quinto, que é justamente uma comparação do lulopetismo com o bolsolavismo, é o mais elaborado, porque aí sim eu identifico os diferentes capítulos da política externa, não é? ONU, justamente, comércio internacional, integração regional, relações com as grandes potências, Estados Unidos, União Europeia, China, Argentina, aqui na região, e o próprio Itamaraty, e daí que eu vou depois desenvolver uma outra parte desse capítulo 5. O capítulo 6, ele tem a ver com uma reflexão que eu faço há muito tempo, que tanto na carreira quanto na acadêmica eu me dediquei muito às relações econômicas internacionais, ou seja, crescimento econômico, desenvolvimento, investimentos, financiamento, integração, comércio, propriedade intelectual. Trabalhei em temas econômicos basicamente durante a maior parte da minha carreira no Itamaraty, tanto no plano bilateral quanto no plano multilateral. Então, é uma reflexão sobre a política externa, mas sobre o desenvolvimento. E o epílogo é justamente um convite à reconstrução da política externa, não é? Eu vou pegar só essa pequena parte do capítulo 4, que é justamente aquele que eu desenvolvo com um pouco mais de ironia, digamos, os defeitos da política externa nacional atual, enfim, da política externa bolsolavista, com os 7 pecados. É aquela mania de classificar de pecados tudo que a gente não gosta, né? É um pouco subjetivo, impressionista, digamos assim, mas não não é sem razão. E aí eu vou só me deter nisso e depois a gente vai começar o debate. Não é? Você tem muitos defeitos na política externa atual. Em primeiro lugar, porque você não tem nenhum documento explícito, nem antes, nem durante, nem depois que ela começou. Você não tem nenhuma exposição mais abrangente sobre o que pretende fazer esse governo, quais são as prioridades. Não tem. Não houve na campanha eleitoral. Eu critiquei a única página de política internacional do programa, se é que se possa dizer, do programa do Bolsonaro, que não foi ele que fez, a parte de economia foi o Paulo Guedes, a parte de política externa só pode ter sido feita por um bando de ignorantes, né? O 03, o Felipe Martins, não sei quem, porque é um horror, eu critiquei muito aquilo, justamente com outras pessoas, e aí agora eu coloquei isso mais de forma sistemática, chamando de 7 pecados, né? Como tem os 7 pecados sobre a luxúria, a cobiça, a inveja, o ódio, não sei mais o que. Então eu coloquei isso nesses 7 conceitos. Enfim, em primeiro lugar, ignorância, justamente ignorantes. Eu nem considero que essa tropa de novos bárbaros, como eu chamo, sejam de direita, conservadores ou qualquer outra coisa. Então, eles são ignorantes, eles são toscos, eles não têm ideia do que seja política internacional, do que seja as relações exteriores, do que seja o multilateralismo. É um bando de ignaros que tem instintos primitivos, como eu chamo. O presidente, certamente, Olavo de Carvalho também, ainda que ele possa ter escrito outros temas. Só um instantinho, por favor.
Eu acho que o microfone está desligado. Sim, é verdade. Agora tá ligado. Estão me ouvindo novamente. Então, tá. Sim, tá perfeito agora. Tá bem. Então, a primeira característica dos novos bárbaros é a ignorância, é desconhecimento, burrice mesmo, se não estupidez, né? O presidente certamente, o Olavo de Carvalho também, então, como eu disse, eu não considero que eles sejam de direita, conservadores, liberais ou qualquer outra coisa, porque eles não têm nenhum pensamento, nenhuma doutrina elaborada, né? Pode-se atacar, como o presidente atacou os peronistas por serem de esquerda, quando não é bem verdade, eles são apenas nacionalistas ou estatizantes, mas eles não têm nenhuma ideia, acham que são da direita e que lutam contra o comunismo, como se o comunismo fosse a ameaça principal do Brasil, contra o marxismo ou contra o globalismo, que é outra bobagem. Mas a principal característica deles é a ignorância profunda. Não o chanceler, que é diplomata há 30 anos e, portanto, conhece bem a diplomacia, mas como ele é um fantoche, ele se colocou a serviço desses ignorantes, né? Ele acaba reproduzindo os instintos primitivos dessa nova direita americana que é antimultilateralista, né? Anti-ONU, anti-OMC, etc. Então, a ignorância é uma característica inata, eu diria, neles. E realismo é a maneira de ver o mundo, ou seja, de interpretar equivocadamente o mundo, achar que o mundo se divide entre comunistas, a China maoísta, coisa que não existe há 40 anos, não é? E as democracias de mercado, em primeiro lugar, os Estados Unidos, que teriam a função de liderar a salvação do mundo ou das democracias ocidentais contra o comunismo, contra, não sei, não se sabe quais os perigos que ameaçariam as democracias ocidentais, não é? É um irrealismo que não tem conexão com a agenda efetiva das relações internacionais, e a gente ainda viu isso terça-feira, né? O discurso do presidente, no ano passado, bem mais do que nesse ano, tem muito mais a ver com a agenda interna. No ano passado foi um ataque, né? Ele disse que salvou o Brasil do comunismo, socialismo, enfim. E hoje disse que tem uma campanha de difamação contra o Brasil por causa das queimadas que são feitas por caboclos e indígenas, muito defensivamente. É, uma, é um irrealismo total quanto à agenda internacional. Vocês têm na Biblioteca Digital da FUNAG um livro que se chama Palavra do Brasil nas Nações Unidas, que é a coleção de todos os discursos feitos por representantes do Brasil na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, justamente desde 46, por embaixadores, representantes, enfim, delegados especiais, geralmente por chanceleres e a partir do Figueiredo por presidentes. Figueiredo acho que foi o primeiro presidente que compareceu numa abertura da Agno, depois o Sarney, o Fernando Henrique foi, o Lula foi, o Temer foi também, e o ano passado o nosso presidente, para maior vergonha, enfim, mas se vocês pegarem esse livro, né, que chega até a Dilma só, vocês vão ver que os discursos são feitos pelo Itamaraty, é o mesmo tom geral, né, analisa a agenda internacional e as relações, a política internacional, os problemas do mundo, da perspectiva do Brasil. Os discursos do Bolsonaro do ano passado e desse ano não tem absolutamente nada a ver com a temática global, não é? Enfim. Terceira característica que eu coloquei é a arrogância, né? A arrogância desse pessoal de achar que eles vão combater o marxismo, o esquerdismo na América Latina, não é? E que o Brasil teria sua soberania ameaçada por esse tal de globalismo, né? Eles sempre falam disso. Globalismo é uma espécie de conspiração. Gente, tivemos uma pequena queda, mas ele já retorna, ele já está reconectando. Vocês podem ir pensando perguntas desde já e botando aí no chat, que estamos atentos.
uma postura de extremo soberanismo, né? Eles nunca fariam como os europeus, de renunciar à soberania, e a União Europeia é uma renúncia de soberania. Aliás, desde o Tratado de Paris, em 1951, né, do carvão e do aço, já era uma renúncia de soberania por um estatuto, por um tratado que não é nem internacional, e sim de direito comunitário, né? Existe uma grande diferença entre direito comunitário e direito internacional. O Mercosul é uma integração soberana, ou seja, ninguém delega a soberania, os países se entendem para uma união aduaneira. Já o conceito de mercado comum e de união econômica e de moeda comum é um conceito comunitário em que há justamente cessão de soberania. Os Estados Unidos não têm nenhum acordo de aduaneira, e acho que não terão antes de muito tempo, e sim acordos de livre comércio, em que você abaixa a tarifa e outras barreiras, mas você preserva a sua política comercial para terceiros países. Mas é uma arrogância muito grande que eles têm em achar que vão reformar o mundo, combater o globalismo, que como eu disse, é um monstro metafísico, né? Como se fossem aqueles moinhos de vento que o Dom Quixote considerava serem gigantes, malvados, a serem derrotados. O quarto pecado capital é o servilismo. Isso está evidente em todas as decisões, desde o início do presidente, do chanceler, dos seus conselheiros, nisso, né? Tá, antes até da posse, no filho passeando em Washington com o boné, já em 2018, né, com o boné da campanha do Trump 2020, servilismo absoluto, não tanto aos Estados Unidos quanto ao Trump. O chanceler escreveu um artigo em 2017, que eu publiquei nos cadernos de política exterior, que eu editava no IPRE, chamado Trump e o Ocidente. Achei ridículo aquele artigo, mas eu nunca fui de fazer censura sobre nada, e permite um bom debate sobre a decadência do Ocidente, se a salvação para um Ocidente que está decaindo relativamente em relação a outras potências que emergem no mundo. Seria um bom debate, mas tinha conceitos ridículos que introduziam religião no meio disso tudo. Enfim, depois a ideia de que o Trump pudesse salvar o Ocidente é em si ridícula, porque toda a sua campanha foi feita em torno do MAGA, né? Make America Great Again. Não tem nada a ver com salvar o Ocidente ou outros países, é apenas tratar dos interesses exclusivos da América. E o servilismo é evidente nesses últimos gestos que a gente viu. Importação de etanol, importação de milho, aliás, de trigo americano, renúncia a protestar na OMC contra salvaguardas abusivas, ilegais, unilaterais dos Estados Unidos sobre aço e alumínio, e agora na eleição de um presidente americano, né, um enviado de Trump para o BID. O BID sempre teve presidente latino-americano, e o vice-presidente era justamente americano, o vice-presidente executivo, mas a política externa atual bolsolavista apoiou imediatamente. Eu chamo o quinto pecado de miopia, porque há uma dificuldade desse pessoal em compreender o mundo atual, que eles enxergam pela via da ideologia deles, né? A ideologia é essa, do antiglobalismo, do antimultilateralismo, da anti-ideologia do gênero, né? Então o Brasil tem feito demonstrações tristes em órgãos internacionais, sobretudo em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos, quando toca nos direitos da mulher, direitos das minorias, e depois toda a parte do meio ambiente, não é? Havia intenção inicial de se dissociar do acordo disso, como o Trump fez isso com os Estados Unidos. Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, tirou do TPP, do Acordo Transpacífico, denunciou o próprio NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e também havia essa intenção da diplomacia brasileira, que depois voltaram atrás pelos prejuízos que isso poderia causar para o agronegócio, né? Então, o agronegócio, os industriais, alguns militares foram contra as piores loucuras que estavam sendo prometidas entre 18 e 19 em relação a tirar o Brasil do Acordo de Paris, mudar a nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que é uma agenda evangélica, digamos assim, e hostilizar a China, que
que é a nossa principal parceira comercial. É uma miopia total. A China sozinha tem um volume de comércio total com o Brasil que é o dobro do volume de comércio que o Brasil tem com Estados Unidos e União Europeia combinados. Ela faz o dobro, mais do que o dobro do que a gente tem, e um saldo que nos permite realmente pagar o déficit da balança de serviços, de transações correntes, né? Libera 30 bilhões de dólares quando os Estados Unidos provocam um déficit muito grande nas relações bilaterais comerciais. Com a União Europeia tem lá um saldo, mas é um comércio, como é com a China, muito baseado em commodities apenas. Então é uma miopia completa quanto ao que sejam os interesses do Brasil no mundo globalizado e interdependente, e sobretudo em relação aos vizinhos sul-americanos, latino-americanos, e aí entra o sexto pecado, vou terminando por aí, que é a grosseria. Acho que alguns de vocês se lembram de que quando houve eleições primárias na Argentina e que o presidente estava apoiando o Macri, o Fernandes saiu na frente, aliás, muito na frente, e ele começou a ser ofendido grosseiramente, xingado, né, pelo presidente e pelo chanceler. Falaram de esquerdalha, que o Rio Grande do Sul viraria uma Roraima com refugiados econômicos da Argentina, a esquerdalha faria com que a Argentina virasse uma nova Venezuela, e os presidentes nunca se encontraram. Aliás, o Clarim dessa manhã tem mais ofensas do presidente à Argentina. O Bolsonaro falou novamente que a Argentina estaria virando uma Venezuela, enfim. Então, não há diálogo e, portanto, não há reforma do Mercosul, não há entendimento sobre novas negociações do Mercosul, pela grosseria do presidente. Não apenas em relação à Argentina, ao Alberto Fernandes peronista, mas em relação a líderes europeus, né? A Merkel, a mulher do Macron, aos líderes da Alemanha, justamente, e da Noruega, que financiavam o Fundo Amazônia. Ele tratou muita gente mal, né? Tudo que é de esquerda para eles eles misturam muito ideologia com comércio e com interesses brasileiros, enfim. Então essa grosseria é absolutamente uma descortesia no plano pessoal e é algo inadmissível no plano das relações. Inconstitucionalidade tem aquela coisa da independência nacional, da não intervenção nos assuntos internos de outros países, que é o que mais se fez em relação à Venezuela desde o primeiro dia, aliás, não é? Então, isso já foi denunciado nesse manifesto dos ex-chanceleres, ministro Recupero, inclusive, pegou o artigo 4º da Constituição, né, que trata dos princípios constitucionais de relações internacionais do Brasil, entre eles a independência nacional, a soberania, direitos humanos e, sobretudo, não intervenção nos assuntos internos de outros países, e daí condenam a política externa inconstitucional. E poderia ser um motivo de impeachment, talvez não seja, mas é assim. Bom, eu fico por aqui porque eu acredito que vocês tenham muitas dúvidas e meu livro é muito grande, tem muito assunto, então tá aí alguns links, enfim, mas todo mundo, se botar o meu nome na internet, vai chegar no blog, vai chegar em texto, tanto no academia.edu quanto no ResearchGate, totalmente livres, inclusive esse livro que vocês têm aí à disposição. Então vamos para as perguntas agora, tá bom? Tá bom, gente, vocês podem estar mandando suas perguntas. Alguém já tem alguma pergunta pronta? Vocês também podem estar levantando a mão no bonequinho com a mão assim. Bom, Gabriela. Gabriela tem uma pergunta. Vamos lá, Gabi. Pois não. Não estou ouvindo. Gabi? Tem por escrito. Gabi, se você puder escrever, vai ser bom, porque não estamos te ouvindo. Tem 23 participando aqui. 37, aliás. Isso, tem 37. Tá. A Gabriela está com o microfone aberto, mas eu não estou ouvindo.
Alguém mais quer fazer pergunta? Não sei se você precisa liberar, Beatriz, alguma coisa, se você tem poder de dar a palavra ou não, mas aqui aparece o microfone aberto. Ela está com dificuldade no áudio, então Estão me ouvindo ela agora? pode escrever enquanto... Sim, agora eu estou ouvindo. Diga. Ouvimos. Eu acho que está um pouco baixo, mas eu vou tentar falar mais alto. Pois não. Boa tarde, obrigada pela palestra, em primeiro lugar. Achei muito construtiva. Fiz a leitura do texto disponibilizado hoje e achei muito completo, achei uma análise fantástica. E eu gostaria de saber sobre a questão da postura dessa nova diplomacia brasileira, né? A postura de arrogância, miopia e grosseria. Como isso poderia afetar o futuro do Mercosul? Será que haveria uma possível regressão nos êxitos já obtidos até hoje? Perfeito. Esse é um tema muito importante. Mais alguma pergunta? Alguém mais quer levantar a mão e fazer perguntas? Sim, professor Murilo Jacques. Boa tarde, professor Paulo Roberto de Almeida, tudo bem? Boa tarde, Murilo. Tudo Primeiro, bem? agradecê-lo a gentileza de estar participando conosco da Semana do Internacionalista, né? Um prazer muito grande tê-lo aqui explicando para a gente, né, esses movimentos de alguém que esteve sempre muito presente, né, no Itamaraty, sempre presente na condução da política externa brasileira. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: a gente tem debatido isso, né, entre a comunidade, nossa comunidade acadêmica, né, com o professor Felipe Ramos, que o senhor conhece bem, e, enfim, esses debates sobre cenários, sobre possibilidades dessa condução da política externa brasileira sempre são muito calorosos, né, e muitas vezes a gente diverge sobre isso. O que eu queria saber, basicamente, é o que o senhor pensa em relação à condução estratégica, né, da política externa no Brasil. Primeiro, se há, né, uma condução estratégica bem definida por parte deles, né, digamos assim, ou seja, mesmo nessa psicodelia, né, do direcionamento, né, do Olavo de Carvalho, até do próprio Ernesto Araújo, né, e ontem a gente discutiu sobre isso e falamos do blog dele, inclusive, né, que traz essas ideias, né, de teoria da conspiração, enfim. Mas o debate sempre se estabelece, há uma estratégia, eles sabem o que estão fazendo, mesmo dentro dessa linha ideológica, né, muito forte, ou seria mais uma coisa muito mais rasa, como um plano tático. Eles têm uma tática, eles têm uma visão de alinhamento com os Estados Unidos, de uma submissão, né, como o senhor falou, de fato. Então, seria uma estratégia, eles sabem o que estão fazendo ou não. E esse debate eu deixo aberto porque todo o nosso corpo docente, discente, tem debatido muito sobre a condução e o futuro, né, da política externa do Brasil nesse sentido. Há uma estratégia ou não há uma estratégia? Perfeito, professor Murilo. Muito obrigado pela pergunta, muito importante. Vou começar pelo da Gabriela, sobre o futuro do Mercosul, que é mais restrito, depois eu venho para esse, que é um debate relativamente importante, vai me exigir algumas elaborações. Veja, o Mercosul ele é um acordo de construção de mercado comum, o que já é algo exigente para um país como o Brasil. Na América Latina temos processo de integração desde os anos 50, primeiro a LAUC, né, o Tratado de Montevideo de 1960, que era um tratado para fazer justamente uma zona de livre comércio, que era o que o GATT de 47 autorizava pelo artigo 24. Essa zona de livre comércio não se realizou, a não ser algumas rebaixas tarifárias, não é? Então, não se realizou isso em 1960, 1970, foi prorrogado mais 10 anos, os prazos que se estabeleciam na época, e depois, quando chegou em 79, houve uma resolução no âmbito da rodada Tóquio do GATT, permitindo que países em desenvolvimento fizessem Bom, tivemos uma breve queda novamente, mas nesse meio tempo, se vocês quiserem formulando perguntas, esse espaço é de vocês de formular perguntas, tá bom?
até os anos 80, quando havia uma certa, digamos, um certo esgotamento das reduções tarifárias no âmbito do GATT, né, do Sistema Multilateral de Comércio, que a União Europeia surgiu com a ideia de fazer um mercado único. Até então, a União Europeia caminhou para um mercado comum, mas tinha muitas barreiras ainda. Então, em 86, foi aprovado o Ato Único Europeu, que estabelecia a superação de dezenas, centenas de barreiras até 1992 para se conformar um mercado único, ou seja, sem nenhuma restrição entre os países. Até então só tinha abertura de fronteiras totais entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo apenas. Aliás, Bélgica e Luxemburgo era uma união monetária já. Mas esse mercado único foi uma grande, um grande susto, digamos. Os países pensaram, os Estados Unidos, o Japão, bom, a Europa agora vai virar uma fortaleza. Então aí houve uma disparada de acordos de livre comércio ou de projetos de união aduaneira. E foi assim que saiu o Mercosul, primeiro como um acordo bilateral Brasil-Argentina nos anos 80 e depois no instrumento multilateral do Tratado de Assunção. Mas é um acordo comercial, ou seja, é um acordo de livre comércio que, pelo estabelecimento de uma tarifa externa comum que foi feito em 4 anos de transição, entre 91 e 95, se transformou numa união aduaneira e deveria ser um mercado comum, o que era muito ambicioso realmente e não se fez. Mas então, aí o Mercosul avançou nos primeiros 10 anos e o comércio aumentou muito entre os países, houve até um pouco de desvio de comércio. E o Brasil, por exemplo, que tinha só 4% do seu comércio total com os países do Mercosul, os outros 3 sócios, não é? Subiu até 16% em 99, quando aí veio a crise do peso argentino, a própria crise do real brasileiro, aí o comércio que tinha alcançado mais de 20 bilhões de dólares dentro do Mercosul caiu a metade, não é? E a partir dos anos 2003, 2004, ele se restaurou nos volumes de comércio, não é? Mas o Mercosul nunca mais recuperou o impulso que existia ainda na primeira fase do Collor e do Menem, depois do Itamar, Fernando Henrique Menem, e depois Fernando de la Rua com a crise e tudo. Na época do Kirchner e do Lula, o Mercosul virou um palanque político. Em primeiro lugar, implodindo a ALCA, que era um projeto americano de acordo de livre comércio hemisférico, né, do Canadá à Patagônia. Ele foi implodido pelos 3 amigos, Kirchner, Lula e Hugo Chávez, na conferência de cúpula de Mar del Plata, em 2005. Então, quando a ALCA foi implodida, os europeus que também queriam fazer um acordo de livre comércio com o Mercosul se desinteressaram, e por isso ficou parado 20 anos esse acordo de livre comércio Mercosul-UE. E daí o Mercosul virou um palanque político, o parlamento do Mercosul, instituições sociais, uma série de coisas, mas em comércio mesmo nada mais se fez. Tanto que o Sul praticamente não assinou mais nenhum acordo externo, a não ser acordos inócuos, um com Israel, que é um acordo de comércio, mas para um pequeno volume de comércio, outro com a Palestina, que também não tem muito significado, um com a SACO, que é a União Aduaneira da África Austral, dominada pela África do Sul, evidentemente, e um com a Índia também, que com preferências fixas, muito modesto. Nunca teve todos os acordos de livre comércio que o Chile, por exemplo, ou o México fizeram com todo o hemisfério americano, com países da Ásia, com toda a União Europeia. O Mercosul virou um palanque político e, portanto, não avançou. Quando acabou o período lulopetista, que se poderia avançar no Mercosul, né, entre o Macri e o Temer, aí já a Argentina estava em crise novamente, não é? Crise novamente, não foi possível avançar, mas se retomou a negociação com a União Europeia, mas não tanto porque as partes desejassem, porque havia muito protecionismo agrícola do lado europeu, industrial do lado do Mercosul, e apenas por causa da guerra insana do Trump contra a China, né, a guerra comercial, a guerra tecnológica, que os europeus ficaram no meio, um pouco perdidos, não tinha rodada Doha, não tinha mais iniciativas no plano da OMC, então eles decidiram retomar aquilo, vencer os seus protecionistas agrícolas, nós aqui conseguimos superar as barreiras industriais, e aí se assinou o acordo em junho do ano passado em Bruxelas, mas esse acordo provavelmente não vai entrar em vigor devido às posturas do presidente
em matéria de meio ambiente, sobretudo, além de outros problemas, né, da democracia, atacar a imprensa, direitos humanos, etc. Mas o Mercosul, depois do acordo com a União Europeia, ainda fez um acordo com a EFTA. A EFTA é o que sobrou da antiga Zona Europeia de Livre Comércio, que tinha mais de 20 países em 1960, e que os países foram entrando na União Europeia, na antiga comunidade, depois na União, e hoje a EFTA tem 4 países, Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein, ou seja, é um comércio muito diminuto, de 3 ou 4 bilhões de dólares nos volumes totais, não é? Então não tem muita importância, mas o acordo do Mercosul com a União Europeia, que é sim importante no plano econômico e até no plano microeconômico, digamos, para permitir penetração de produtos agrícolas, Brasil, Argentina, na Europa, e de produtos industriais europeus no Brasil, não é? E modernização da nossa indústria, investimento, etc., ele provavelmente tem as barreiras políticas auto-infligidas ao Brasil pelo presidente Bolsonaro em função da sua postura em meio ambiente, não é? Ele brigou com todo mundo, xingou todo mundo, etc. Os argentinos também estão numa postura muito nacionalista, muito estatizante, muito protecionista. Então, eu não vejo muitas condições. E como os dois presidentes não se falam, eles podiam ser pelo menos não amigos, mas se tratar cordialmente, né? Como os dois presidentes não se falam, não há nenhuma possibilidade de que Brasil e Argentina, que são os países evidentemente importantes, se reúnam para discutir uma reforma do Mercosul. A tarifa externa do Mercosul precisa ser reduzida, precisa ser reformada totalmente. Você precisa ter uma nova tarifa e depois declarar junto ao GATT. Isso daí não há nenhuma perspectiva de que ocorra. Até que o Brasil e a Argentina se entendam, e isso depende não só dos países terem a mesma visão externa de política comercial interna, mas de reformas internas, porque depende muito da tributação, dos regimes fiscais, dos regimes de financiamento, de serviços de propriedade intelectual, normas, uma série de barreiras paratarifárias que tem muito pouco a ver com a zona de livre comércio, que deveria existir, mas não existe para açúcar, para automóvel, e para a União Aduaneira, que está muito perfurada, porque os países têm exceções nacionais à tarifa do Mercosul. A tarifa do Mercosul é assim, vai de 0 a 20 para a maior parte dos produtos, mas alguns países têm tarifas acima disso, porque há uma autorização no GATT para ir até 35%, que é a tarifa do Brasil para automóveis estrangeiros. O Paraguai e o Uruguai deve ter tarifa de 4% ou 5% para automóveis, ou seja, há uma descoordenação. A União Aduaneira do Mercosul é uma colcha de retalhos toda esburacada, toda esgarçada. Então, essa é a resposta que eu dou, ou seja, não há nenhum futuro para o Mercosul enquanto o Brasil e a Argentina não se puserem de acordo em torno de uma convergência de políticas econômicas, tá? Bom, vem agora para a pergunta do professor Júlio Jacques, que é muito complicada. Complicada não tanto, vamos lá. Existe uma condução estratégica desse governo com relação à sua política externa em geral? Não, não há. Existem sim ideias. As ideias são de grudar no Trump ou nos Estados Unidos como sendo o farol do Ocidente, farol do mundo livre, e de rejeitar o comunismo e a globalização. Isso daí é ridículo, isso não conforma nenhuma estratégia, nenhuma agenda, nem ideia. Isso são fantasmas, instintos primitivos, como eu digo, coisas absolutamente ridículas. Enfim, desde o meu primeiro livro, Miséria da Diplomacia, que eu aponto isso. Onde é que está a exposição de política externa? Não houve nem no discurso do presidente em 1º de janeiro do ano passado, não houve nem na sua mensagem ao Congresso em fevereiro seguinte, não houve nem na posse do chanceler em 2 de janeiro, e não houve nenhuma das suas exposições nas comissões do Senado ou da Câmara, exposição na Fiesp, seminários, palestras, nada. Não tem nenhuma exposição que diga, olha, a política externa brasileira é isso e aquilo. E todos os países têm, geralmente. Não todos têm um livro branco sobre diplomacia, alguns têm. Aliás, um livro branco foi preparado na era Dilma e depois ficou na gaveta, nunca foi liberado, não é? Porque provavelmente os petistas tinham outras ideias diferentes da do Itamaraty. O livro branco foi muito conduzido pelo Itamaraty e, portanto, refletia a política do Itamaraty. Então, se tem uma estratégia, ela é de submissão automática, como disse o ex-ministro Celso Amorim, não é? Então, não há nenhuma possibilidade de que a gente tenha algo sistemático, abrangente, racional para orientar o Brasil. Tanto que as coisas são tomadas em cima da perna, o presidente decide, não é? Como decidiu agora importar etanol dos Estados Unidos, provocando prejuízos aos produtores brasileiros do etanol. E essa coisa do BID, isso é para a agenda do Trump e anti-China.
para que o BID não sirva para financiamento de projetos nos quais a China possa participar na América do Sul, quando a China já é o primeiro parceiro comercial de muitos países na América Latina, não é? Enfim, tem mais perguntas que eu vi que estavam pingando aqui, deixa eu ver se eu consigo ler ou se a Beatriz lê as perguntas. Eu posso ler, professor. A primeira que veio depois do professor Murilo e de Gabriela foi: professor, gostaria de saber se o senhor acredita na possibilidade de reeleição de Bolsonaro. Bom, isso não é uma pergunta de política externa, isso é uma pergunta de política e Brasil brasileira, não é? Sim, acredito, mas enfim, isso não tem nada a ver. Nós estamos ainda há 2 anos e pouco das eleições e muita água vai correr, como se diz. Agora, nos países que têm reeleição, o incumbente sempre tem vantagens, né? O Fernando Henrique fez isso para ser reeleito. O Lula aderiu à ideia, apesar de antes dizer que não estava de acordo. O Bolsonaro disse na campanha e logo no início de que ele não estava de acordo com a reeleição, queria acabar com isso, mas ele só pensa nisso, né? Ele é obcecado por isso. E ele fazendo populismo e demagogia, como está fazendo, construindo um curral eleitoral por esse Renda Brasil, qualquer outro programa de financiamento, de subsídio ao consumo dos mais pobres, ele ganha esse curral eleitoral para ser reeleito com o voto evangélico, né, que é uma grande base, com o voto dos mais pobres, enfim, do eleitorado dependente da assistência pública, digamos assim, e da possibilidade dele fazer o que o Lula fez também, ajudar todo mundo, grandes agricultores, grandes banqueiros, grandes industriais, não é? Quem vai pagar, tenho absoluta certeza, são vocês, classe média. Classe média vai ser a vítima da introdução de um novo imposto para financiar as bondades do presidente para os pobres e para os ricos também. Tenho absoluta certeza que a carga fiscal, apesar do governo dizer que não vai aumentar, apenas a criação de um imposto para substituir outro, a carga fiscal vai aumentar. Tenho absoluta certeza disso e quem vai pagar somos nós. Claro que os empresários também vão pagar, vai haver uma facilitação nas declarações tributárias, digamos assim, né? Porque hoje é um inferno, vai haver uma facilitação que vai diminuir um custo microeconômico com contabilidade, declaração, provas, etc. Um imposto de transações é um imposto automático, né, que não requer nenhuma comprovação e o governo pinga na sua conta o dinheiro automaticamente cada vez que há uma transação. É um cascata muito negativo no plano da cadeia produtiva, não é? E é um imposto que permite pegar mesmo aqueles não inseridos no mercado de trabalho, porque em algum momento eles têm algum tipo de transação, ou se eles não têm, as pessoas com as quais eles interagem no mercado informal acabam tendo enfim. Isso vai também aumentar a tendência à informalidade, né, ao uso de cash, que colabora com a corrupção, com a lavagem de dinheiro, etc. Eu acho muito negativo o que vai ocorrer no Brasil, mas tudo isso pode fazer com que o Bolsonaro seja realmente reeleito. Mais perguntas? Eu vi algumas perguntas de pessoas. Sim, diga. Temos pergunta de Matheus Ricardo. Professor, boa tarde. Agradeço pela palestra esclarecedora. Quais são as vantagens ou desvantagens, se houver, de uma possível entrada do Brasil no OCDE, caso essa entrada se concretize? E como isso impactaria na política externa brasileira? Muito bem, essa é uma pergunta interessante. Eu servi em Paris, e quando eu estive em Paris, no começo dos anos 90, né, quando o chanceler era o Fernando Henrique, depois se tornou presidente, enfim, eu trabalhei na OCDE. Nós não somos membros da OCDE, mas o Brasil fazia parte do Centro de Desenvolvimento da OCDE, que é uma espécie de IPRI da OCDE, um centro de estudos, um think tank, e eu coloquei o Brasil em vários comitês, como observador, não como membro, mas comitê do aço, comitê de agricultura, comitê de comércio, comitê de educação, e fiz o Brasil assinar o Anti-Bribery Convention, a convenção contra a corrupção nos negócios governamentais, não é? Aliás, eu já tinha voltado de Paris, estava justamente dirigindo a área da OCDE no Brasil. Eu escrevi uma tese. Vocês sabem que quando a gente é conselheiro, eu era conselheiro na época, chefe de divisão, a gente escreve uma tese e defende. A minha tese de 96 justamente se chamava Brasil-OCDE, uma interação necessária. Eu não pregava necessariamente o ingresso do Brasil no OCDE, o Brasil ainda não estava pronto naquela época, né? Tinha recém feito o Plano Real, estava estabilizando.
tinha que reformar muita coisa na sua legislação, e a OCDE é muito exigente em termos de códigos, normas, resoluções em diferentes áreas. É um grande gabinete ministerial, né, que cobre todas as políticas setoriais. Mas eu propus uma ação com a OCDE. Bom, a minha tese foi rejeitada por razões geopolíticas ou políticas, né? Um dos examinadores, um embaixador, hoje morto, perguntou se eu queria reformar 5 ou 6 décadas de política econômica externa, né? Como eu não me penitenciei, falei que era isso mesmo, eles recusaram a minha tese e mandaram eu apresentar novamente no ano seguinte. O que eu não fiz? Aí eu fiz uma tese histórica, fui para o século XIX, que é esse meu livro, Formação da Diplomacia Econômica no Brasil, que hoje está livremente disponível na biblioteca digital da FUNAG. Vocês podem downloadar, botar o meu nome, Formação da Diplomacia Econômica no Brasil. Foi a tese que eu apresentei em 97, foi bem aceita. O Itamaraty queria publicar, mas eu não deixei, porque queria publicar só 200 páginas da tese, eu tinha mais de 500 páginas, saiu pelo Senac São Paulo, agora está em 2 volumes no Itamaraty, enfim, quando eu estava lá. A vantagem do Brasil entrar na OCDE, veja, eu vejo a mesma vantagem da OCDE quanto eu via no início do Mercosul. Eu estava em Montevidéu, em 91, quando foi criado o Mercosul, então eu segui o Mercosul desde o início, de certa forma acompanhei o Mercosul nas suas fraldas e mamadeiras, né, dos primeiros anos, 90, tenho 3 livros sobre o Mercosul, meu primeiro livro foi sobre o Mercosul, em 93, aliás, está livremente disponível, tanto a tese sobre o Brasil-OCDE, quanto o meu livro sobre o Mercosul, estão disponíveis na Academia Pontedou, é só buscar, não é? E eu achava o seguinte, o Mercosul poderia ser uma camisa de força para impedir todas aquelas loucuras que se fizeram no Brasil nos anos anteriores, nos anos 80, né? Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, seria uma espécie de camisa de força de fazer convergir as políticas econômicas, não só macroeconômicas, mas setoriais entre Brasil e Argentina, e, portanto, para impedir que um presidente maluco, quando houvesse, né, voltasse o Brasil para trás, para a era da hiperinflação, do emissionismo irresponsável, das políticas enfim, todas as políticas que afastam os investimentos internacionais, etc. Infelizmente, o Mercosul foi apenas isso em parte, mas quando se tratava de construir o mercado comum, ou seja, de coordenação de políticas macroeconômicas entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, ou seja, política fiscal, política tributária, política monetária, política cambial, sobretudo, isso não foi possível, isso simplesmente saltou pelos ares, por isso o Mercosul é insuficiente para disciplinar o Brasil. Eu pensei na OCDE nos anos 90, não pelo fato de estar no clube dos países ricos, como se dizia na época, mas justamente pela disciplina macroeconômica e setorial que isso introduzia nas políticas econômicas do Brasil. E hoje eu não considero importante que o Brasil entre na OCDE, nem necessário. O que é necessário sim é que o Brasil adote padrões de políticas econômicas, solidez, não é? Que estão um pouco na OCDE. A OCDE não é nenhuma cartilha de bom comportamento, mas ela tem o que se chama de best practices, né? As boas práticas. Então, estabilidade macroeconômica, competição microeconômica, boa governança, alta qualidade de capital humano, educação, né? Tem os exames do PISA, a gente sabe como é que a gente está, e, sobretudo, abertura ao comércio internacional e a investimentos estrangeiros. Basicamente, esses 5 grandes capítulos que tem alguns códigos OCDE e que tem dezenas de resoluções nos capítulos setoriais sobre meio ambiente, trabalho, indústria, agricultura, uma série de princípios que são muito úteis para o Brasil, certamente. Mas eu não considero que o Brasil deva entrar. Se ele entrar, tudo bem, mas eu não acho que deva entrar. Eu acho que ele deve, sim, adotar princípios, como adotou no Plano Real, pois na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, entre 94, 99 e 2000, o Brasil conformou um quadro de política macroeconômica muito bom, que permitiu o crescimento nos anos 2000. Depois a dona Dilma destruiu isso, fazendo as loucuras que ela fez. Não é? Então, as consequências para a política externa, hoje em dia não tem muito, porque antigamente, quando um país entrava na OCDE, era na antiga Guerra Fria, em que você tinha ainda a divisão entre países do grupo B, desenvolvidos, né, capitalismo ocidental, países socialistas, quando ainda existia, países em desenvolvimento, G77, e China.
Eram os 4 grandes grupos, a China à parte, né? Então, era os países desenvolvidos, países em desenvolvimento e socialistas. Os socialistas acabaram nos anos 90. Então, até essa época, a OCDE e o México entrou em 94, a Coreia entrou pouco depois, tinha que, de certa forma, entrar no grupo dos países desenvolvidos. Mas isso era meio esquizofrênico, porque o México, teoricamente, saiu do grupo de países em desenvolvimento para aderir ao grupo B, de países desenvolvidos, mas nas reuniões setoriais do GRULAC, do Grupo Latino-Americano, ele estava lá, o México, né? Ele estava no NAFTA, estava lá na OCDE, mas participava das reuniões do Grupo Latino-Americano. Então, hoje em dia, isso não existe mais. Você tem muitos países em desenvolvimento, os ex-socialistas e outros periféricos na OCDE. Aliás, desde a origem, a OCDE era uma coisa da Guerra Fria também, e que tinha Turquia, tinha Portugal, tinha Espanha, que não eram países desenvolvidos no conceito de democracias avançadas, né? Então, o que eu acho é que as consequências para a política externa seriam muito poucas e seriam boas para o Brasil. E por que o Brasil não vai entrar na OCDE, mesmo que ele queira, mesmo que os países apoiem, mesmo que o Trump ou os Estados Unidos apoiem? Porque justamente ele destruiu praticamente o mecanismo de controle de lavagem de dinheiro. O COAF, que era um órgão essencial para a interação do Brasil com o GAFI. O GAFI é o Grupo de Ação Financeira Internacional da OCDE, para lavagem de dinheiro, corrupção, etc. O Brasil praticamente destruiu a sua reputação nisso, porque o presidente que se ergueu na campanha de que era contra a corrupção, a Lava Jato, etc., está destruindo os instrumentos de luta contra a corrupção, porque a família dele é corrupta. Então, acho que o Brasil não tem nenhuma chance de entrar na OCDE. Mas, como eu disse, se entrar ou não entrar, para mim não faz nenhuma diferença. A questão é seguir disciplinas macroeconômicas. Mais questões? Tem mais perguntas, Beatriz? Sim, tem a de Matheus Rode. A pergunta dele ainda é nesse âmbito do Mercosul. Ele fala sobre como a formação do Mercosul veio depois de alguns fracassos, né, de tentativas de integração. E aí ele pergunta: o senhor acha que os fracassos de Bolsonaro podem acarretar em uma correção para o fortalecimento do bloco, assim como o fracasso da posição nacionalista dos anos 30 para a criação do nosso bloco hoje? E ele botou entre parênteses, risos. Tá, entendi. Veja, é difícil falar em fracasso, porque o mundo, desde quando surgiu Bretton Woods, né, 44, FMI, Banco Mundial, quando surgiu o GATT em 47, depois veio avançando pelas rodadas de comércio, as agências da ONU, criação, as conferências de meio ambiente, né, de Estocolmo em 72, do Rio de Janeiro em 92, a Conference of the Parties. O mundo vai caminhando, então é difícil falar em fracasso. A agenda integracionista da América Latina fracassou não por falta de tratados ou acordos, porque o fracasso está com os países que não cumprem o que eles assinaram. Isso vale para a ALAUC, né, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Os países não fizeram a zona de livre comércio que eles prometeram, prorrogaram por mais 10 anos, ficou 20 anos e não deu certo, e passaram para a zona de preferência tarifária, que é um recuo em relação à zona de livre comércio. Então, a integração falhou porque os países simplesmente não se abriram, eram protecionistas, eram nacionalistas, eram industrializantes, subvencionistas, estatizantes, etc. E depois o Mercosul. O Mercosul era, assim, um projeto ambicioso, tanto que teve até um embaixador que morreu na fase de transição do Mercosul, Paulo Nogueira Batista, né, pai, que foi um grande diplomata do GATT, foi presidente da Nucleabras, do Programa Nuclear Brasil-Alemanha, tudo isso. O Paulo Nogueira Batista era embaixador em Montevidéu na fase de transição do Mercosul e ele era contra o Mercosul via aduaneira. Ele queria só uma zona de livre comércio para o Brasil ter autonomia para negociar acordos com quem ele quisesse e não se amarrar com países menores, Paraguai e Uruguai, ou com a Argentina, que era sempre problemática. Então, ele perdeu, porque o protocolo de Ouro Preto, em dezembro de 94, confirmou a união aduaneira para o Mercosul. Ele, acho que teve um problema de coração e morreu, coitado. Eu conhecia ele bem, eu trabalhava sobre o Mercosul nessa época, conversei muito com ele. E eu também achava que era um passo muito ousado para o Brasil se comprometer com um projeto de mercado comum, que era a promessa da União Aduaneira. Não iria fazer, tudo bem, mas a União Aduaneira exige, como eu digo, convergência de políticas macroeconômicas.
aí o fracasso não é do Sul, o fracasso é dos países, é sobretudo de Brasil e Argentina, que não cumpre o que está estabelecido no artigo 1º do Tratado de Assunção e em várias outras disposições que os próprios países adotam. De todas as resoluções do Mercosul, mais da metade não foi internalizada, porque como o Mercosul não é supranacional, como é União Europeia, como é Bruxelas, né? A Comissão determina as políticas dos países, eles perdem a soberania. No Mercosul você precisa parar os 4 países e depois internalizar, os parlamentos adotarem e você mudar a sua legislação. Mais da metade não está internalizada, então ele falhou. Então não é um fracasso, digamos, da integração, é um fracasso porque as lideranças dos países não são suficientemente ousadas e estadistas, não é, para reformarem a sua legislação. O Brasil tem uma estrutura fiscal totalmente anti-integracionista. Você tem normas da Anvisa, da ABNT, do Inmetro, que são totalmente anti-integracionistas, entende? Então, se os países não fazem um esforço conjunto para harmonizar políticas, para convergir em política monetária, fiscal, tributária, cambial, aí não tem como avançar. Então, o fracasso é dos países e não do acordo do Mercosul. Isso eu tentei explicar para o Paulo Guedes, quando eu estive com ele ainda em 2018, ele começou a atacar o Mercosul. Eu falei, você está errado, Paulo Guedes, o Mercosul não tem culpa nenhuma no cartório. Quem tem culpa é Brasil e Argentina, que não cumpre o que está no Tratado de Assunção. O Bolsonaro vai fracassar ou não? Não sei. Ele está preocupado com a sua reeleição. Então, ele vai fazer tudo em função da reeleição e certamente não está pensando no Mercosul, certamente está pensando numa aliança com os Estados Unidos. Se o Trump perde, ele vai ter dificuldade, porque o Joe Biden é um multilateralista, é um ambientalista, é um cara que defende direitos humanos, direitos das minorias, das mulheres, etc. Então, o Brasil vai ter que reformular sua política externa se quiser ter uma boa relação com os Estados Unidos. Mas o Brasil, na verdade, está isolado no mundo. O Brasil é um dos poucos países párias internacionais, como disse o embaixador Recupero, e, sobretudo, o Mercosul está completamente congelado, sem possibilidade de avançar, enquanto Brasil e Argentina não se colocarem de acordo numa pauta comum de reformas internas, no espírito do Tratado de Assunção, de convergência nas suas políticas macroeconômicas, setoriais, em todas as áreas em que você precisa fazer para construir, se você quiser, um mercado comum. Se não, volta para uma zona de comércio, que também não resolve outros problemas. Na zona de livre comércio significa que cada país é livre. Os ingleses têm essa expressão, né, de que na zona de livre comércio todo mundo é livre. Você tem redução de tarifas internas, mas depois para fora você faz o que você quiser. A União Aduaneira não, você tem uma tarifa externa comum, tem que ter uma convergência de política comercial, que é uma espécie de casamento, né, ou pelo menos um namoro firme para um casamento à União Aduaneira. Já a zona de livre comércio é o que os ingleses chamam de free sex for all, né? Você transa com todo mundo e faz acordos com quem você quiser. É uma situação de liberdade, mas numa conjuntura em que a China já é o principal parceiro de vários países latino-americanos, em que ela já é o principal parceiro da Argentina, em que ela já invadiu mercados de manufaturados que o Brasil tem exclusivamente com a América do Sul, porque a gente não consegue exportar manufaturados para os países desenvolvidos, porque nós não temos competitividade. Nós só temos o Mercosul por causa da redução tarifária, não é? Então, eu não sei se o Bolsonaro vai fracassar ou não, mas enquanto ele não dialogar com o presidente da Argentina e chegar a um acordo para reformar o Mercosul, não há muita esperança de integração. Enquanto a gente tiver essa maluquice na política externa de ser antimultilateralista, e o Mercosul é multilateralista, como é a OCDE, como são outros acordos na OMS, na OMC, etc., não há solução. A nossa diplomacia é uma diplomacia bizarra, estranha, esquizofrênica. Tá? Mais perguntas, Beatriz? Temos sim. A gente já passou um pouquinho do horário. Eu quero saber se o senhor gostaria de tocar até 18h30, mais ou menos, porque só tem mais 2 perguntas, uma minha e outra de outra pessoa. Então, até meia-noite, se vocês quiserem. Vamos lá. Então vamos até 18h30. Eu vou perguntar logo a minha, porque já é um conectado com o Mercosul. Eu tenho estudado... Travou? Caiu? Não sei. Acho que caiu. Mas então, gente, tudo bem. Nesse meio tempo, eu gosto de descontrair quando a internet cai. Então, não se preocupem. Se sua
olhar pra minha cara, tô sorrindo, tô feliz. É um ótimo dia. Vocês são ótimos, todos que estão aqui. Ele deve estar falando ainda, eu tô com essa impressão, Rod. Mas quando ele chegar, eu falo. Pronto, caiu. Vamos lá, mas ele está reconectando. Nesse meio tempo, vocês podem pensar assim que o Brasil. Oi, professor, de volta. Caiu rapidinho. Tá um ruído E aí, agora. voltou? Tá um ruído agora. Estão me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Ok, então vamos lá. Qual é a pergunta? A minha pergunta é porque tá tudo bem? Dá pra continuar falando? Tá muito ruim, talvez possa escrever. Tá um ruído no som, mas fala outra vez, vamos ver. A minha pergunta é sobre integração regional, não só o Mercosul, assim, mas no geral. O senhor acha que a integração econômica ela é mais efetiva que a integração com foco político? E aí eu trago como exemplo, por exemplo, a entrada da Venezuela no Mercosul. O fato dessa entrada ter sido irregular e ter sido muito baseada em relacionamentos políticos, você acha que isso foi um fato que fez a situação no bloco ficar um pouco mais complicada? Olha, integração é algo que deveria existir com o mundo. E aí não precisa de nenhum acordo, nenhuma negociação. Se um país, por exemplo, decide baixar todas as suas tarifas a zero e permitir que entrem todos os produtos estrangeiros sem nenhuma restrição tarifária ou paratarifária, se ele decide abolir todas as restrições ao ingresso de investimentos estrangeiros, não é? E tentar harmonizar as suas políticas fiscais, tributárias, de normas industriais com um conjunto do mundo, com os padrões mais adotados no mundo, ela se faz. Então, é o que a Inglaterra fez, por exemplo, em meados do século XIX, quando ela decretou as famosas Corn Law, as leis dos cereais ou as leis de grãos. Ela baixou para zero as suas tarifas. Era, claro, era a potência econômica dominante no século XIX, né, o país líder na primeira revolução industrial, que adotou tarifa zero, permitindo, claro que tinha discriminação contra outros países que não fossem as suas colônias, etc., mas até o início do século XX ela tinha tarifa zero para a maior parte dos produtos. Depois ela voltou a aderir ao protecionismo comercial, não é? Então, o Brasil poderia, como fez o Chile, decretar uma tarifa única e se abrir aos países. O Chile é um dos países que mais tem acordos comerciais bilaterais ou com blocos. Tem com a União Europeia, tem com todos os países americanos, tem com países asiáticos, com a China, com o Japão, com a Coreia, com a Austrália. Os produtos chilenos têm entrada zero tarifas em 80% do PIB mundial. Eu estava passeando lá pela Mongólia, interior, na China, e encontrava vinhos chilenos nos supermercados chineses, entendeu? Então o Chile teve uma política de liberação comercial unilateral. E claro que ele negocia acordos de livre comércio com os países, porque você tem padrões e tem algumas coisas que você quer proteger, às vezes, etc. Então, a integração, ela poderia fazer. O problema é que você tem diferentes modalidades de integração. Você tem integração política, quando países fazem acordos de aliança militar, Portugal com a Inglaterra desde séculos, não é? Ou os Países Baixos e a Bélgica e o Luxemburgo, que já tinham desde os anos 20 acordos comerciais e monetários, não é? E eles estavam muito mais avançados quando começou o mercado comum europeu, já não tinha mais barreira nenhuma entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, era totalmente livre o comércio e a circulação de pessoas, que o que ocorreu na Europa só depois do mercado único, só depois de 93, só depois tanto do acordo de Maastricht, né, quanto do acordo de Schengen, de fronteiras abertas entre os países do continente, não todos, né, a Inglaterra nunca fez parte. Então, integração é algo bom, mas veja, acordos de integração restrito, que você tem com 2, com 3 países vizinhos, geralmente, eles são discriminatórios. São discriminatórios porque eles permitem a entrada de produtos desse país com tarifa zero, mas penalizam todos os outros. Então, você pode estar importando um produto mais caro, que só entra no teu país porque ele não paga tarifa, enquanto que outro produto mais barato,
mas que é gravado com uma tarifa de 10%, se vê prejudicado justamente por causa dessa barreira. Então, há essa ambivalência nos acordos de integração. Ele é positivo desde que ele seja, como se diz, regionalismo aberto, que ele seja propenso a se abrir a inclusão de outros países, não é? E o Mercosul deveria ser isso. O Mercosul deveria ser um acordo, primeiro Brasil-Argentina, depois a 4, e depois ele poderia ser um espaço econômico comum na América do Sul, que é muito difícil, porque você tinha os países andinos, tinha diferentes políticas comerciais, diferentes políticas regulatórias, o Chile já tinha uma tarifa única e não iria aderir à tarifa do Mercosul, não é? Que era essa de 0 a 20, como eu disse. O Chile já tem tarifa única de 6% e na prática é muito menos, porque tem acordo de livre comércio, ou seja, tarifa zero. Mas se o Brasil decidisse, por exemplo, se abrir unilateralmente a todos os países da América do Sul, você teria um espaço econômico unificado na América do Sul. O Brasil aceitaria, mesmo sem reciprocidade, mesmo sem exigir que o Equador, que a Bolívia, que assim a Venezuela concedam tarifa zero nos seus mercados, o Brasil poderia conceder. O Brasil é o país mais avançado industrialmente, mais avançado no plano agrícola, inclusive, e poderia ser isso, mas o Brasil não faz isso porque ele é protecionista. Nós temos as nossas associações industriais que são essencialmente protecionistas e acham que os chineses vão entrar via México, via Colômbia, via Chile, mas eu acho que o Brasil, para mim, deveria se abrir unilateralmente a toda a América do Sul e você teria uma zona de livre comércio sem negociação, uma zona de livre comércio que ligaria o Brasil a todos os demais países, não é? Desde que a gente concedesse fazer essa generosidade que fez a Inglaterra lá no século XIX, entende? Que foi muito bom para a Inglaterra, pelo menos enquanto ela tinha uma certa liderança industrial. Depois, Estados Unidos e Alemanha conquistaram liderança, etc. E a integração europeia, ela tem pouco a ver com comércio e economia e muito mais a ver com política, não é? A integração europeia começou com medo, uma paura terrível dos franceses de serem invadidos pela Alemanha uma quarta vez. Então, o Tratado de Paris, de 1951, do carvão e do aço, é um tratado para impedir uma nova guerra da Alemanha contra a França, não é? A Alemanha teria derrotado a França 3 vezes se não fosse a intervenção e se não fosse a ajuda britânica e americana na Segunda Guerra, entendeu? Mas, enfim, porque a Alemanha é a economia mais poderosa, mais população, mais tecnologia, mais avanços científicos, tecnológicos, etc. E a Alemanha continua sendo a principal potência econômica europeia. Ela é o único país europeu que tem superávit com a China, o que todos os países têm déficit, não é? A China tem déficit com a zona do Pacífico e superávit com a Europa, com os Estados Unidos, mas menos com a Alemanha. Então, integração é algo que você tem que ver pelo lado econômico, certamente, pelo lado das vantagens comparativas, pelo lado regional, pelo lado político, mas ele é ambivalente, não é? Mais uma pergunta, Beatriz? Ou quem é que vai apresentar a pergunta agora? Anda, que está de moderadora. Eu acho que Bia caiu. Caiu a ligação, é isso? Está muito ruim o som. Quem é que está falando agora? Amanda, tem alguma última pergunta? Isso. Tem uma pergunta aqui de Lucas Rocha. Ele agradece pela presença e ele pergunta se você poderia comentar como o Brasil poderia ter desenhado essa política externa para aproveitar a longo prazo as oportunidades no atual contexto mundial. Como o Brasil poderia fazer para o quê? Poderia ter desenhado essa política externa para aproveitar a longo prazo as oportunidades no atual contexto mundial. Olha, eu diria o seguinte, os problemas do Brasil na sua política externa não estão na política externa, ainda que essa possa ser, como eu disse, esquizofrênica, absolutamente bizarra, exótica, inadequada e absolutamente negativa para o Brasil. Os problemas do Brasil não todos no Brasil, made in Brasil. Eles são internos, eles têm a ver com a sua falta de competitividade. Falta de competitividade não é um problema de política externa, é um problema de indústria atrasada, problema de educação, é um problema de cadeias de valor, não é?
Então, isso é um problema. Nós temos problemas fiscais, portanto, déficit orçamentário, aumento da dívida pública, muitos impostos. O Brasil é um país que exporta impostos, então ele não é competitivo. O Brasil tem um problema de baixa capacidade de inovação. O Brasil tem muita corrupção, isso afasta muito investimento. O Brasil tem uma justiça muito lenta. Então, eu diria o seguinte, se o Brasil quiser realmente ter uma política externa decente, ele precisaria fazer reformas, sobretudo internas, estabilidade macroeconômica, competição microeconômica, boa governança, alta qualidade de capital humano, que permitiria mais educação na mão de obra e mais inovação, e finalmente o que tem a ver com a política externa, mas é apenas uma decorrência disso, como eu disse, é participação maior no comércio internacional e atração de investimentos externos. O Brasil é dos países do G20 o mais fechado que tem. A abertura econômica comercial do mundo é na média de 40%, 45% sobre o PIB. O Brasil tem menos de 20% sobre o PIB, ou seja, nós somos um país protecionista e fechado. Enquanto que a China, por exemplo, que era um país medíocre há 40 anos atrás, hoje tem mais de 65% do PIB formado no comércio internacional. Então, problemas que a gente tem que resolver internamente. Enquanto a gente não resolver esses problemas, a gente não vai conseguir ter uma política externa de liderança no sistema internacional, não é? E olha que o Brasil é um país que sempre participou das negociações internacionais. Hoje em dia você não tem diálogo nem com os vizinhos latino-americanos, sul-americanos, para exercer uma liderança em negociações comerciais, em acordos, etc. O Mercosul precisa ser refeito. Como ele vai ser refeito? Nas condições atuais, eu não vejo nenhuma condição. Né? Um presidente que fica xingando, ofendendo o seu contraparte argentino não é geralmente uma boa coisa para uma boa política externa. E um país que gruda servilmente nos Estados Unidos também tem pouca respeitabilidade internacional. Um país que destrói os seus recursos naturais, não é? Destrói a Amazônia, destrói o Pantanal por políticas predatórias deliberadas e conscientes do presidente, é um país que não ganha o respeito da comunidade internacional, nos acordos de Paris, nos acordos de Quioto, nos compromissos da agenda da sustentabilidade. Então, o Brasil ele se isolou, virou um pária. Bom, já estamos a 6h32, eu não sei se vocês querem encerrar, e nem sei se estão me ouvindo direito, porque... Sim. Lucas Rocha. Oi, boa noite, tudo bem? Eu queria saber se eu ainda posso fazer uma pergunta. Eu fiz essa última pergunta de agora, eu queria saber se eu posso... Olha, o som está muito ruim, mas para mim pode fazer, se vocês têm condições, enfim, mas fala muito claro e lentamente, porque o som está muito... com muito eco ruim. Diga lá, Lucas. Certo. Então, você disse que o senhor disse que os problemas do Brasil, eles são principalmente de como a gente faz política internamente. Uhum. E eu fiquei curioso em saber como um diplomata, um embaixador, ele poderia contribuir nesse sentido. Porque qual o papel dele, né, em um cenário desse? Como ele poderia fazer com que o Brasil se movesse? Olha, a ideia de que o embaixador só fala para fora, ou seja, é um representante do Brasil em fóruns internacionais, nos organismos internacionais, junto aos outros países. Mas não é verdade. Ele fala para dentro também. Ele fala para dentro, ele envia relatórios. Eu sempre enviei relatórios que interessavam a equipe econômica, porque interessava a indústria, o comércio, exportações do Brasil, etc. Enquanto eu estava em Paris, eu estava tentando mostrar ao Brasil de que era importante se aproximar da OCDE e adotar códigos e padrões da OCDE. Não é? E fiz o Brasil entrar em comitês da OCDE, no Acuácio, etc. Enfim. Ou seja, você observa no mundo o que dá certo. É muito simples. Você observa os países que crescem, que se desenvolvem, que exportam, que têm marcas, e os países que fracassam. Então você relata ao teu país, a tua capital, por que um país deu errado, e aí você tem muitos exemplos, né? A Argentina está aqui do lado para nos provar, a Venezuela está ali acima para nos provar, Cuba, o socialismo é um fracasso total, e os países que deram certo, por quê? Por que a Coreia
em 20, 30 anos, se tornou uma potência exportadora, uma potência tecnológica, uma potência industrial. Em 1960, a Coreia tinha exata metade da nossa renda per capita. Em 1960, o Brasil tinha $600 de renda per capita e a Coreia tinha $300. E no espaço de 30 anos ela se industrializou, educou a sua população, criou marcas internacionais e se lançou. Hoje ela tem 4 marcas de automóveis. Nós não temos, acho que, nenhuma marca, não é? São todos estrangeiros. O que a Coreia fez? Ela educou a sua população, ela teve uma política fiscal mais responsável, não mudou de moeda 8 vezes, como a gente fez, não teve hiperinflação, não teve controle de câmbio, como a gente teve um pouco de protecionismo, sim, de políticas industriais, mas isso todos os países fazem, e ela simplesmente se abriu ao comércio internacional e aos investimentos estrangeiros. Mas, basicamente, é educar a população, política fiscal sólida, política macroeconômica sólida, boa governança interna, alta qualidade do capital humano e participação no mercado externo em termos de comércio, investimentos, tecnologia, etc. Então, você como embaixador, você diz, olha, a Coreia conseguiu dobrar. Ela tinha metade da nossa renda per capita, hoje ela tem $35 mil, a gente está parado em $10 mil, ou seja, ela está 3 vezes acima da renda per capita do Brasil. Entendeu? Então, algo nós fizemos de errado e algo eles fizeram de certo. No meio de crises que eles também tiveram ditadura, tiveram crise financeira nos anos 90, como a gente teve, mas, enfim, o grau de acertos que eles tiveram foi superior ao grau de erros que tivemos. Eu não conheço nenhum outro país que tenha trocado 8 vezes de moeda. Os países geralmente têm uma hiperinflação ou 2 e trocam 1 ou 2 vezes de moeda. O Brasil trocou 8 vezes. E trocou de 87 a 94 6 vezes de moeda, entendeu? E sempre cortando 3 zeros ou quase sempre. Ou seja, uma hiperinflação em escala astronômica, não é? 4 trilhões por cento de hiperinflação. Isso não é sucesso, isso é fracasso, entende? O fato de a população seja analfabeta funcional em grande maioria é um fracasso total. O fato de que você não tenha um orçamento equilibrado por causa de gastos com o Estado, com os mandarins do Estado, com previdências que são desiguais, não é? Você tem uma previdência do setor público que é absolutamente generosa demais e uma previdência do setor privado ou do regime geral absolutamente humilhante, né, para quem trabalha durante 40 anos e coopera com o INSS. Então, o Brasil fez muita coisa errada. Então, enquanto o Brasil não fizer as coisas certas, não vai dar certo. E um embaixador pode sim fazer muitas coisas. Por exemplo, leio um livro de 1906, em que um embaixador brasileiro chamado Basílio Itiberê da Cunha publicou 2 volumes chamados Expansão Econômica Mundial, em que ele descreve os países que estavam dando certo, em plena era da segunda Revolução Industrial, mais de 100 anos atrás. Ele falou da educação comercial, da educação, etc., dos mercados. Ele falou tudo isso, ou seja, se a gente tivesse seguido o Basílio Itiberê da Cunha, nas suas recomendações, ele foi embaixador do Paraguai, foi embaixador em Berlim, foi embaixador, acho que em Portugal também, a gente estaria muito bem. O Brasil tinha tudo para se desenvolver, mas infelizmente não, as nossas elites foram medíocres. E os embaixadores, sim, eles observam os países que dão certo e os países que não dão certo. Eu, pelo menos, sempre fiz isso, enfim. E como eu disse, quando eu falei em 1996 que o Brasil deveria seguir os padrões da OCDE, o pessoal que achava que a OCDE era um clube de país rico, neoliberal, recusaram a minha tese. A minha tese foi recusada. A tese não foi aceita. Eu tinha a opção de apresentá-lo novamente no 2º ano, eles fizeram aquilo só para me punir, ou eu fiz uma outra tese, porque eu deixei a tese livremente disponível. Quem quiser ler, ela está disponível lá. Brasil-OCDE é uma interação necessária. Entendeu? Tudo que eu falei, ou seja, o Brasil não está atrasado agora para entrar lá na OCDE. O Brasil está há 30 anos atrasado. Já podia ter entrado na OCDE desde os anos 80, desde o início dos anos 90, pelo menos, não é? É porque a gente não gosta de seguir determinados preceitos de políticas públicas que os políticos se contrapõem, porque político gosta de gastar dinheiro.
E é o que vai acontecer novamente agora. Tenho absoluta certeza que os políticos vão introduzir mais um imposto. Ou seja, o Brasil vai ficar um país menos competitivo do que já é, não é? E nós vamos pagar mais para o Estado. Hoje, atualmente, como vocês sabem, a gente trabalha durante 5 meses para o Estado. A carga fiscal no Brasil, que é na faixa de 34%, significa que de janeiro a maio você trabalha para o Estado e depois é que você acumula riqueza. É claro que isso se distribui durante o ano, mas a nossa carga fiscal ela é 10 pontos acima do que seria desejável para um país como o Brasil. Um país subdesenvolvido, com 10 mil dólares de renda per capita, deveria ter uma carga fiscal de 25, 26% do PIB. A gente consegue 10 pontos acima disso, que é carga fiscal de país rico. Então, alguma coisa está errada. A gente tem carga fiscal de país rico para uma renda per capita 5, 6 vezes menor. Não vai dar certo. Mais alguma pergunta, Beatriz? Bom, professor, não temos mais perguntas. E aí, Tá. passamos um pouquinho do horário. Tá. Mas queria agradecer muito a sua presença, agradecer toda a exposição. Com certeza eu vou rever através da gravação esse momento, porque foi muito bom, muito gratificante, aprendi muitas coisas e acho que todo mundo aprendeu um pouquinho também. Muito obrigada mesmo. Se tiver algo que quiser falar com a gente, já tem meu número, pode falar comigo, mandar material, mandar os novos livros. Eu adoro receber os novos livros, então fique à vontade. Tá bem, muito obrigado a oportunidade que vocês me deram para falar com alunos, é o meu prazer, eu faço isso há 40 anos, digamos, desde que eu sou jovem professor, eu já era professor antes de entrar lá no Itamaraty, quando vocês precisarem, mas eu não tenho tempo de me dirigir muita coisa. Agora, tudo que eu faço, em geral, está livremente disponível. Vocês precisam seguir o meu blog Diplomatizando, o meu Facebook, o meu Twitter, as coisas que eu posto no academia.edu, ou no ResearchGate, ou no meu site, e aí vocês vão seguindo e vão copiando e passando adiante, tá bom? Então, até a próxima vez. Quando vocês quiserem, a gente se fala novamente, tá bom? Até a próxima, professor. Até a Muito próxima, obrigada. então. Tchau, tchau.